ponto dessa história toda, que é exatamente as guerras regionais, que nós estamos falando há muito tempo, há mais de 2 anos em curso. Como isso vai terminar? Bem, só para lembrar aqui, já deixando pendurado, a França foi expulsa a pontapés por 500 homens dos Wagner. Apenas 500. Eu quero dizer o seguinte, que as guerras regionais, elas são a maneira encontrada pelas grandes potências nucleares para que não houvesse uma hecatombe imediatamente. Mas o caminho, lamentavelmente, se não houver uma solução, será a hecatombe. E eu digo isso não é com nenhuma pretensão de celebrar, porque não vai ter tempo de celebrar, está certo ou está errado. Eu digo isso, Rubem, porque se você for para qualquer guerra regional hoje no planeta, nela você vai identificar, você que está me assistindo, você vai identificar em qualquer guerra regional do planeta o confronto entre os países membros da OTAN e as forças que eles consideram antagônicas a eles, que são China, Rússia, Irã e outros países que não estão alinhados com a política que tenta impor a cultura woke ou woke, como você queira, dependendo do... Aqui na Suécia fala woke, porque o W tem som de V. E tentam manter a loucura, a insanidade de mundo unipolar com os Estados Unidos, que não conseguem resolver os problemas domésticos como a grande referência mundial. Então, as guerras regionais, elas preocupam por uma série de fatores, porque o mundo está conectado. O mundo está interligado. E não é por causa de globalização. Não é. É porque o processo de desligamento dos países em relação aos Estados Unidos não é algo que começou agora com a guerra na Ucrânia, como temos, inclusive, de uma maneira sintética, tentado associar, mas não por irresponsabilidade e nem desonestidade intelectual, mas para facilitar a compreensão. Mas esse processo de distanciamento dos países em relação aos Estados Unidos, ele começou com o 11 de setembro. Ali eu considero assim, o marco do declínio do Império Norte-Americano. Primeiro que todas as dúvidas que surgem hoje sobre o 11 de setembro já colocam os norte-americanos numa situação muito desconfortável. Está uma luz chata aqui no meu olho. Licença. É a vida, né? Ao vivo é assim mesmo. O 11 de setembro, tudo que falam sobre o 11 de setembro hoje, em tom de questionamento e de desconfiança, já é produto dessa falta de credibilidade norte-americana e do Ocidente como um todo, por causa das guerras de destruição em massa que não existiam, das armas químicas da Líbia que não existiam, e tudo isso você sabe que vai acumulando essa suspeita, desconfiança, desrespeito, depois raiva, ódio e a reação. Essa reação se dá com a união de Rússia e China, o maior erro da história dos Estados Unidos da América. E agora, o terceiro grande erro, né, depois das mentiras e de ter permitido que Rússia e China se unissem, é permitir que a Índia e o Irã estejam dentro deste mesmo bolo China-Rússia. Isso muda tudo, e não vai ser com Guerra Fria. Nós, lamentavelmente, vamos testemunhar, Rubem, uma sequência de décadas aí de muita pobreza e miséria. Lamentavelmente. Porque toda transição, ela impõe sofrimento. Mas ela vai acontecer.
e nada é para sempre. Então, o domínio norte-americano um dia iria acabar, e nós estamos vivendo essa transição. E como os africanos acordaram e começaram a expulsar os exploradores de sempre, sobrou para a América Latina e Caribe, né? América do Sul e Caribe, era isso que eu queria dizer, o fardo de ser o novo terreno de miséria do planeta para exploração. Então, essas bandeiras identitárias, a mentira do aquecimento global aí, que tentam transformar qualquer El Niño e qualquer coisa em uma maneira de justificar a imposição de uma agenda completamente danosa às pessoas mais pobres, porque encarece tudo, inviabiliza a indústria, a competitividade dos países. Tudo isso é estratégico. Mas o mais estratégico e perigoso nessas guerras regionais, Rubem, não são essas guerras com armas que nós vemos e podemos acompanhar nas redes sociais, com imagens e podendo fazer ali um juízo de valor, uma avaliação sobre cada lado em uma guerra. Mas são essas guerras que estão acontecendo em países como o Brasil, onde a classe política de todo o espectro da política, não é? Direita, esquerda não existem, são todos empregados do mesmo patrão. Todos trabalham para o mesmo patrão, contra o povo brasileiro, contra o Brasil, contra o desenvolvimento do Brasil. É um absurdo. Um país vocacionado para a riqueza, prosperidade como o Brasil, o povo abandonou a política, está completamente alienado e permitindo ser governado por canalhas vendilhões. Essa guerra regional da América do Sul e Caribe eu acho muito perigosa. É a mais perigosa de todas. E eu acredito que, por causa dessas guerras regionais que ganham aí no seu conjunto um contorno de guerra mundial, terceira guerra mundial, a salvação para Brasil e países da América do Sul e Caribe será um confronto real entre potências bélicas. Rússia e China contra Estados Unidos e Reino Unido e França, uma guerra entre eles direta, poderá ser a única salvação para o brasileiro, porque vai aprender com a dor, mas vai perceber que aqueles heróis eram heróis de papel. E nós precisamos, lamentavelmente, torcer para que, como diz Amanda Rabuski, tenha uma bomba aí para salvar o que restou de vida para essas pessoas. O continente africano, por causa dessas lutas agora anticolonialistas, vai começar a sofrer sabotagens como essa da Somalilândia, que eu falei na primeira parte do meu comentário, para tentar inviabilizar o comércio com outros países que não sejam dos países membros da OTAN, os exploradores de sempre. Por isso eu temo que as coisas realmente percam o controle, Rubem.